Olá, boa tarde a todos. Então, uma vez mais cá estamos para mais um webinar, onde estamos ao longo destas 4 semanas a explicar um pouco a parte do crédito, naquilo que me compete. Já falamos em crédito consolidado, já falamos em transferências de crédito. Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre qual a taxa que podemos optar a quando de uma contratação de um crédito à habitação. E hoje vamos falar concretamente de taxas variáveis para o crédito à habitação ou taxa fixa. Qual delas é que vamos escolher? São questões que devem ser explanadas e esclarecidas e para isso é que cá estou. Assim sendo, toda a gente sabe que se tem um crédito de habitação, se pensa transferir um crédito de habitação, etc., saberá que tem de escolher entre uma das duas, a taxa fixa ou a taxa variável. Então, vamos perceber o que as distingue. Apesar de a taxa variável ser instável, uma vez que está associada às oscilações da Euribor, tem poupado algumas centenas de euros a quem a contrata, dado que as taxas de juros andam ainda em terrenos negativos. Não sabemos por quanto tempo, mas o que é certo é que ainda andam. Porém, há bancos que atualmente estão a propor aos seus clientes a opção pela taxa fixa, pois prevêem uma subida da Euribor. Assim sendo, qual será neste momento a opção mais vantajosa para mim? Antes de mais, convém termos aqui algumas noções sobre o que é concretamente a Euribor, que taxa de referência é esta. E então, importa compreender que a taxa Euribor é obtida pela média das taxas de juro praticadas em empréstimos interbancários entre os principais bancos europeus, sendo, portanto, uma taxa de referência que se aplica aos créditos, nomeadamente cá em Portugal também ao crédito de habitação. Por norma, a Euribor é variável a 3, 6, 9 ou 12 meses, razão pela qual as entidades bancárias, no momento da contratação de um crédito, propõem aos seus clientes um valor fixo para a Euribor durante 5 ou mais anos, seja qual for o valor da taxa do mercado interbancário. Isto um pouco para quê? Nós deparamos muitas vezes com bancos que nos propõem, dão-nos simulações para variável. Como o cliente está reticente em ir para fixa, dão-lhe uma para mista, e o que é acordado à partida será o quê? Ele vai experimentar, será a título experimental, digamos assim, onde vai para ter ao longo de 5, 10, 15, contratar uma taxa anos, uma taxa fixa, pagará uma prestação que não será, não sofrerá nenhuma oscilação e, posto isto, poderá então definir se quer continuar numa fixa até o final do prazo ou se quer passar para a variável. Isto é o cenário com que nos deparamos por vezes ao pedir simulações atualmente. Claro que o valor da taxa fixa é mais caro do que o da variável, pois está a pagar pela estabilidade e pela ausência de risco. Como o perfil bancário dos consumidores portugueses tem tendência para ser relativamente conservador, neste caso, com receio dos riscos das constantes oscilações da Euribor, os bancos tiram proveito dessa situação para encaixarem mais alguns euros, não é certo? Ainda assim, importa então sublinhar que a taxa de juro do seu crédito de habitação resulta sempre do somatório da taxa Euribor e do spread, que nada mais é do que a margem de lucro que o banco ganha por cada empréstimo que concede. Então, qual a mais vantajosa entre a taxa fixa e a taxa variável? O que é a taxa fixa? A taxa fixa determina que a taxa de juros do empréstimo mantém-se sempre a mesma durante o prazo que tiver acordado com a entidade bancária, ao longo de todo o empréstimo ou durante um prazo alargado de 5 ou 10 anos normalmente. Pronto. Este valor mantém-se, portanto, inalterado, sendo que o cliente não tem que se preocupar com a subida da taxa de juros. A principal vantagem da taxa fixa é a estabilidade, dando-lhe margem para organizar o seu orçamento familiar sem grandes surpresas. Porém, a estabilidade tem um custo, além de não beneficiar das descidas das taxas de juros. Uma característica importante também de salientar da taxa fixa é a questão da penalização por amortização antecipada, que é de 2%. Isto é, se lhe for possível gerar poupança e com isso tiver intenções de amortizar o seu crédito de habitação, saiba que terá que pagar ao banco 2% do valor que amortizar antecipadamente, ou seja,
por exemplo, por cada 1000 euros que amortiza ao seu crédito de habitação antecipadamente, pagará ao banco 20 euros. Por cada 1000 euros que pague, portanto, no fundo pagará 980, porque 20 euros são penalização por amortização. Em consequência disso, e no caso de desejar transferir o seu crédito de habitação ainda no período de taxa fixa, cabe-me informar de que será uma tarefa extremamente difícil, pois a maioria dos bancos nem aceita uma transferência que tem na sua origem contratado uma taxa fixa. Em relação à variável, o que é variável? Já referi anteriormente, a taxa variável, como o próprio nome indica, varia de acordo com as oscilações da Euribor. A principal vantagem é, sem dúvida alguma, a de beneficiar das descidas das taxas de juros, sobretudo agora que têm valores negativos. Mas, por outro lado, a imprevisibilidade pode provocar dificuldades na gestão do orçamento familiar quando há subida dessa mesma taxa de juros indexante, porque, obviamente, vai provocar um aumento na minha prestação mensal a pagar. Já no que diz respeito à amortização antecipada do seu crédito de habitação, a penalização, no caso de ter contratado à partida uma variável, é de 0,5%, ou seja, se tiver a intenção de amortizar parte do seu crédito de habitação ou liquidar, terá que pagar ao banco 0,5% sobre o valor a amortizar ou a liquidar. Isto é, comparando com o da taxa fixa, por cada 1000 euros que amortiza antecipadamente, pagará, no caso da variável, 5 euros, ao passo que na taxa fixa pagará 20 por cada 1000 euros amortizados. Por outro lado, se desejar transferir o seu crédito de habitação, não só o poderá fazer, como hoje já existem algumas instituições bancárias que assumem os custos de uma transferência na íntegra, o que poderá traduzir-se numa real poupança para si, uma vez que se transfere o seu crédito de habitação, certamente será porque alguma instituição bancária lhe apresentou uma melhor proposta, que é que tem atualmente, e ainda por cima não terá qualquer despesa com isso. Correto? Então, qual das duas opções compensa mais, variável ou fixa? Tendo em consideração o que implica, então, cada uma das taxas, importa ainda não esquecer que em momentos de crescimento económico as taxas de juros têm tendência para subir, tal como em momentos de contração da economia terão tendência para descer. Então, na escolha entre taxa fixa e taxa variável, e sabendo que ambas as opções são legítimas, tendo em consideração a conjuntura económica atual e o seu perfil como consumidor, parece-nos que a variável ainda assim comportará menos custos. No fundo, tudo depende de se quer estar sempre preocupado com as flutuações, oscilações das taxas no mercado, ou se prefere pagar para a prestação não oscilar e ser sempre a mesma. Se ainda tem dúvidas sobre qual das taxas contratar, talvez seja prudente recorrer aos agora intermediários de crédito, ou mesmo junto do seu gestor de conta e solicitar uma simulação para ambos os cenários. Então, assim sendo, e em modo de síntese, taxa fixa ou variável acaba por ser uma questão de perspectiva. Há quem tenha taxa fixa e hoje não está satisfeito porque podia estar a pagar menos. E há quem esteja satisfeito porque optou pela taxa de juro variável indexada à Euribor, que continua em mínimos históricos. Mas podíamos perfeitamente estar aqui a falar num cenário inverso, não é? Não existe uma resposta certa para esta questão, nenhuma que satisfaça todas as carteiras. Portanto, comprar casa é uma escolha para a vida e é uma decisão que deve ser ponderada, mas sobretudo consciente. A situação financeira familiar do momento é um fator muito importante, mas pode nem sempre ser assim. E infelizmente todos nós conhecemos histórias menos felizes, não é? Portanto, se por um lado eu tenho uma taxa variável que está dependente das oscilações das taxas de juros de referência, indexadas à Euribor, e que podem ser revistas para cima ou para baixo a cada 3, 6 ou 9 ou 12 meses, consoante aquilo que contratarmos. Por outro lado, eu tenho uma taxa fixa que é acordada entre o cliente e o banco e que permanece, no fundo, inalterável durante parte ou a totalidade do meu contrato. Posto isto, qual devo escolher? Qual a mais vantajosa? Se não estivéssemos aqui a falar de finanças e poupanças, talvez as respostas a estas questões fossem diferentes. Mas, quando envolve a nossa segurança financeira e a estabilidade da nossa família,
a prudência tende, no caso, a falar bem mais alto. Então, para escolhermos em consciência, é importante saber que, ao contratar um crédito com a opção de taxa fixa, vamos pagar sempre a mesma prestação mensal, independentemente da conjuntura financeira. Pode ser um pouco mais elevada à partida, mas não acarreta surpresas e sabemos sempre com aquilo que contamos ao longo do prazo. Se optarmos por um crédito com uma taxa variável, então temos que estar conscientes para a forte componente de incerteza, ou seja, uma escolha que tem implicações diretas na gestão do orçamento familiar, porque hoje pode estar baixa, mas daqui a 5, 10 anos podemos estar com uma subida que, no fundo, seja traduzida num sufoco financeiro para nós. Por isso, o ponto de partida, no fundo, é um fator muito importante. Há que ter em consideração a atual folga orçamental de cada um, assim como considerar se tem uma margem para uma eventual subida da prestação mensal, que pode chegar mesmo a duplicar com uma taxa variável. Com a taxa fixa, esta incerteza desaparece, o que acaba por dar um maior conforto. Portanto, é necessário ter ainda em atenção que a escolha da taxa fixa ou variável também pode implicar uma maior ou menor facilidade na atribuição do crédito. E este é também um fator a ter em conta. As operações com taxa variável tendem a ser mais penalizadas, pois os bancos precisam acautelar a eventual subida destas taxas de juros, prejudicando a análise e dificultando, no fundo, a aprovação do crédito. Hoje o banco obriga a que façamos as simulações, tendo como previsão uma subida até 3%, ou seja, será uma simulação com um stress de 3%. Será que eu, enquanto agregado familiar, consigo suportar esse stress caso ele venha a existir? E é dentro disto que acaba por ser um pouco analisado a taxa variável ou, no fundo, conceder ou não crédito de habitação em taxa variável. Já se for em fixa, uma vez aprovado, acabou, está aprovado, porque não vai existir qualquer surpresa ao longo do prazo. Então, mas no final, a questão mais relevante na escolha talvez seja a maneira de ser e de estar de cada um. Vivo bem com a incerteza ou prefiro saber com aquilo que posso contar? Ou seja, não há respostas certas, apenas existem perspectivas diferentes. Portanto, hoje nós temos as duas opções, temos taxa fixa ou taxa variável. Como as taxas variáveis, no fundo, a Euribor, estão em mínimos também históricos e ainda negativos, faz com que também as taxas fixas, que têm sempre uma pequena diferença da Euribor mais agravada, mas fazem com que elas também estejam mais baixas do que há uns anos atrás. Portanto, poderá ser uma boa opção para quem optar não ter qualquer surpresa ao longo do prazo. Bem como a taxa variável, no fundo, acaba por poupar largas centenas de euros também no início, porque ela está realmente, efetivamente, está negativa. Os spreads aplicados, no fundo, que é aquilo que o banco vai ganhar, dado que a Euribor está negativa, a taxa de juros vai ser inferior ao spread, no fundo, proposto, o que acaba sempre por ser uma vantagem. Já numa subida, se calhar vamos pagar mais do que o próprio spread proposto. Portanto, já a fixa não faz com que a gente corra qualquer um destes riscos, porque no fundo está completamente ultrapassada a questão da incerteza e não há surpresas pelo caminho. Portanto, com qual é que eu me identifico? Neste momento, eu vou-vos passar a palavra para quem eventualmente quiser colocar alguma questão, estejam à vontade, sintam-se à vontade. Vamos responder aqui a algumas questões, mas eu julgo que certamente reunirei condições para também vos esclarecerem alguma questão que eventualmente tenham. Portanto, sintam-se à vontade para colocar alguma questão no bate-papo já agora, por escrito, será mais fácil aceder. Se assim entenderem. Alguma questão? Alguém tem?
Ora bem, temos aqui uma questão. Tenho 50 anos e a minha esposa 49. Quanto tempo posso para liquidar o empréstimo e o que é melhor para nós, taxa fixa ou variável? Bem, se tem 50 anos, e isto prende-se pelo mais velho, não é? Vamos ponderar aqui até aos 75 anos, que é o limite do crédito, eu considero, portanto, é o limite de idade, vamos ter aqui 25 anos no fundo para crédito. Tudo vai depender, taxa fixa ou taxa variável, vai depender muito do montante que queira contratar em crédito habitação. Portanto, não vai ser muito. Agora, dado que só tem 25 anos, dado que o primeiro proponente mais velho já tem 50, a idade também para chegarmos à reforma também já não está assim tão longe disso, tão longe quanto isso, se calhar eu ponderaria numa taxa fixa, eventualmente, dado que neste momento consegue contratar uma taxa fixa mais barata do que se calhar daqui a 10 ou 15 anos, quando entrar na reforma, se calhar aí já lhe vai ser mais difícil contratar uma taxa fixa, não vai ser impossível, mas poderá ser bem mais cara, depende agora das oscilações, porque previsão não as temos. Se o meu crédito for de taxa variável, posso alterar nesta fase para taxa fixa? Bem, em qualquer momento podem alterar um crédito de habitação de uma variável para uma taxa fixa. É sempre uma questão de apresentarem essa vontade junto do gestor de contas, junto de um intermediário de crédito. No caso também estamos cá nós, a Decisões de Soluções, podemos efetivamente converter numa taxa fixa a qualquer momento. Já o contrário é bem mais difícil, não digo impossível, mas em alguns bancos, existem vários bancos que não fazem, pura e simplesmente não fazem as transferências do crédito à habitação, estando ele contratado na sua origem em taxa fixa, e aqueles que o fazem não assumem os custos, ficando estes custos à custa do cliente que pretender efetuar essa transação. Enquanto intermediária de crédito, como ajuda os seus clientes a escolher a taxa do crédito? Bem, eu só posso dar aquilo que eu faria, só posso dizer aquilo que eu se calhar faria neste momento, mas não vou de modo nenhum influenciar a decisão do cliente. O cliente é que tem exatamente perceber se pretende, se consegue, se é um agregado que consegue efetivamente gerar poupança e colocar alguma poupança todos os meses de lado, no caso de estar numa variável, para prevenir e para se precaver de uma possível subida da mesma, ou então contrata à partida uma taxa fixa e não tem essas surpresas, não é? Portanto, agora, a única coisa que eu poderia fazer era dar aquilo que eu faria se eu contratasse mas isso sou apenas eu e vale o que vale. Apresenta as duas opções? Claro que sim, apresento sempre as duas opções, tenho que apresentar sempre as duas opções. Aliás, em muitos clientes vou mais além, porque uma vez que na minha simulação eu tenho, enquanto taxa variável, eu tenho que contemplar os 3% de stress que podem não ser viáveis para aquele agregado e então corrermos aqui sério risco de o crédito não ser aprovado em taxa variável para aquele agregado, e ao passo que, se eu tiver mais ou menos uma linha orientadora de qual será a taxa fixa a praticar, que normalmente nós temos, não é? Consigo lhe dizer sim, vai ser aprovado nestes moldes. Portanto, em taxa fixa, há muita gente e muitas pessoas com rendimentos mínimos, no fundo com salários mínimos, aos quais, se calhar, é uma boa opção a taxa fixa, porque, ok, eu pago mais à partida, é verdade, porque a taxa Euribor está negativa, não é, na variável, mas também sei que se a taxa Euribor subir, consequentemente a fixa também vai subir, e então eu não vou contratar, aliás, a fixa é contratada cerca de 2 dias antes da escritura, portanto, mesmo quando da simulação, se eu fizer a simulação hoje, mas eu só faço a escritura daqui a um mês, a taxa fixa que eu apliquei hoje na simulação não vai ser a mesma que vou aplicar daqui a um mês a quando da contratação, portanto, ela vai ser atualizada ao dia, ok? Como posso contactar consigo neste cenário que vivemos atualmente? Isto eu já vou deixar os meus contactos no final, pode contactar via e-mail, via telefone,
mas também, dado as orientações que temos, muito provavelmente dentro de uma semana estaremos com a porta quase que aberta na sua normalidade, não digo, mas dentro daquilo que é possível, e sim, pré-agendando uma reunião, podemos também, no caso de não ser possível fazer uma reunião por videochamada, efetuar uma reunião presencial na agência com todos os cuidados necessários para o momento. Ótimo, a minha dúvida era mesmo nesse sentido, no sentido de se apresentam ou não as duas opções. Sim, José, apresentamos sim as duas opções sempre, sempre. Portanto, e mais não digo porque eu tenho algumas opiniões acerca de algumas questões, mas eu acho que não as coloco. Não as quero colocar aqui. Mais alguma questão? Alguém mais Não? Se não houver mais nenhuma questão, estou aqui mais uns momentos, eu vou passar o PowerPoint, entretanto, também dos meus contactos profissionais. Espero efetivamente ter tirado as vossas dúvidas todas e mesmo que não tenha tirado todas, podem sempre contar comigo a qualquer hora. Se eu não atender, vou devolver certamente, portanto, estou à distância de um simples telefonema ou de um simples e-mail. Estejam à vontade, sintam-se à vontade, estamos cá para ajudar, portanto, estou cá para ajudar naquilo que me for possível, contem comigo. Até já então, até o próximo webinar, porque, não é? Certamente para a semana há mais.